Olá, pessoal, aqui Tonico Novaes, voltando mais uma vez com a Campus Party Portugal. Peço desculpas às pessoas que ainda estavam finalizando, mas a gente tem que ser rigoroso no horário, a gente precisa cravar exatos 30 minutos, porque já tem os próximos palestrantes entrando, e agora a gente vai ter aí a Geisa Agrício, que é gerente de desenvolvimento institucional do Museu Passo do Frevo. Falando em Passo do Frevo, estou dizendo aqui que estão fazendo bullying comigo, que eu pareço um boneco de Olinda aqui, dançando. Deia Bond, obrigado pelo post ontem nas redes sociais. Que coisa linda aquele post, dizendo para as pessoas, se você não conhece Campus Party, está na hora de conhecer. Adorei o seu post, Deia. Vamos ter também Rui Barbosa, mais uma aula da OutSystem de Low Code, depois da Inês, que fez agora uma palestra incrível. Obrigado, Inês. E também o Miguel Stanley, diretor da White Clinic. Com vocês agora, os 4 palcos da Campus Party Portugal. Olá, boa tarde. Obrigada, Campus Party, por esse convite de receber o Frevo e o Passo no debate sobre a urgência digital. E é muito legal poder fazer parte desses diálogos, ainda mais depois da fala tão importante de Carlos e de Cláudio. Cláudio nos convidou para essa conversa aqui, e ambos conhecem o Passo do Frevo, já se encantaram pelo Frevo. Cláudio é de Olinda e sabe toda a pujança que ele tem, e o Carlos nos visitou brevemente, um pouco antes do fechamento do museu pela pandemia. Então, a gente segue essa conversa pensando que a tecnologia é, sim, voltada para as pessoas, pessoas primeiro, e é no que a gente acredita, como a tecnologia como ferramenta e instrumentalização para a potência das conexões humanas. A gente vai conversar um pouquinho hoje especificamente sobre cultura popular e as demandas específicas, né, de um fazer dos saberes tradicionais que sempre demandaram de estruturas presenciais e de aglomerações para se fazer brinquedo, e quais são os desafios desses processos da cultura popular nesse momento. Então, vamos lá conversar um pouquinho, vou compartilhar com vocês uma apresentação para a gente ir dialogando. A gente vai conversar hoje sobre os saberes tradicionais, né, mais especificamente os patrimônios imateriais reconhecidos como o frevo. O frevo, ele é uma expressão popular da cultura brasileira, especificamente da região de Recife, que é a capital do Pernambuco, no nordeste do Brasil, e ele é uma manifestação vinculada principalmente, mas potencialmente mundial, mas associada muito à manifestação do carnaval, que é onde ele ocupa as ruas, ele arrasta multidões, como o Galo da Madrugada, conhecido como o maior bloco de carnaval do mundo, e ele demanda essa construção coletiva de presença e criação. O frevo, ele é considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, reconhecido desde 2012, e uma das prerrogativas para que ele tivesse esse reconhecimento mundial era que existisse um espaço, uma estrutura de museu que fizesse a manutenção e a preservação da história desse patrimônio e tivesse uma disponibilidade para o público de presença histórica e de acervo patrimonial para esse frevo. Então, assim surge o Passo do Frevo, que é o nosso museu. Aqui a gente apresenta que ele tem essa história centenária. O frevo, ele é um patrimônio centenário, porque ele surge de uma corruptela da palavra ferver, né? Da palavra... O frevo, ele é essa ebulição de movimentos e uma música de ritmo bastante intenso e forte, caracterizado principalmente pela presença de grandes orquestras, grandes manifestações. Então, ele demanda pessoas, demanda o abraço de muita gente, né? Para se fazer a música, é preciso muitos metais de uma banda grande, para se fazer
a canção, é preciso um canto coral para fazer o frevo canção, e para fazer a festa e o carnaval é preciso muita gente na rua. Então, quais são os desafios desse frevo de agora por diante? O passo, ele surge como uma demanda popular do reconhecimento do patrimônio do frevo. Eu queria convidar, abrir as portas e falar com vocês um pouco de o que é esse espaço no Recife, chamado Passo do Frevo. Sou a ginga dos passistas, os clarins de momo que tocam o ano todo, o calor vibrante das troças. Sou rua, palco e espetáculo. Sou a cultura que se aprende e que se vive. Sou todos e todas que fazem a nossa história. Eu sou o frevo que está em você. E aqui é a nossa casa. Venha cair no passe. Então, a gente já deixa o convite para que se visite o Passo nesse momento, através do nosso site. O Passo também ele já tem uma presença digital e uma visitação possível na plataforma Google Arts and Culture, que é possível acessar e visitar nossas exposições. E aqui eu trago um pouco dos macronúmeros, macrodados do Passo atuais. Ele tem, já, não sei, 6 anos de atuação, desde 2014, quando ele surge por essa demanda do próprio patrimônio. Ele é uma iniciativa municipal, né? Ele é ligado ao poder público da Prefeitura do Recife, mas ele passa por uma gestão de uma organização social sem fins lucrativos, que é o Instituto de Desenvolvimento e Gestão. E o Instituto, a organização que está à frente disso é que gerencia o funcionamento do Passo do Frevo. Então, nesses 6 anos, tivemos mais de 650 mil visitantes de diversas partes do mundo, e o Passo, além de ser esse espaço museal de exibição e mostra audiovisual permanentes e temporárias, nos seus 4 pavimentos de um prédio centenário também tombado, na região histórica, no sítio histórico do Recife Antigo, dos tempos coloniais, a área do Recife Antigo, ele também tem como função social ser um espaço, um centro de referência de preservação, salvaguarda, difusão e formação de plateia para o frevo. Então, a gente também tem uma escola, 2 escolas, na verdade, de atuação de formação em música e dança, que já formou mais de 2.000 alunos. A gente também tem um estúdio fonográfico, que tem por função também acolher produções e formas de novos frevos, novas composições, para que o frevo ele se persevere vivo e em transformações contemporâneas. E temos também uma área de recepção de público com café, com loja, e nesse espaço amplo também acolhe o Centro de Documentação, que é um espaço de pesquisa e debate, que pesquisadores também de qualquer região do mundo podem lá aprofundar seus conhecimentos e investigações científicas sobre o frevo e sobre a cultura popular, tendo acesso aos nossos acervos de livros, artigos, partituras, discos e muito mais. Então, nessa potência que é o Passo, a gente está sempre em diálogo com expansão midiática, tendo mais de 4.000 menções no Google e mais de 50 mil seguidores nas nossas redes sociais. Para esse ano, como norteador das ações do Passo, foi definido como conceito o frevo atitude, que é a forma de se posicionar no mundo inspirada na alegria, no bem-estar e na coletividade e na comunidade. E nesse eixo norteador, a gente define 3 diretrizes que se chamam o frevo a qualquer tempo, que é pensar o frevo além da sazonalidade do carnaval e fazer com que ele seja ativo e potente e atuante o ano inteiro. O frevo sem fronteiras, que ele seja realmente um patrimônio abraçado pela humanidade, não apenas circunscrito ao Recife e a Pernambuco, e que ele seja para todos, né? Apesar de ser conhecido como uma dança acrobática, potente e profissional, tido às vezes como difícil, na verdade o frevo ele é acessível para todos os corpos, todas as cores, todas as potencialidades da diversidade, e a nossa forma de, como instituição em seu papel transformador, a gente também acredita que é preciso que
ser inclusivo e que todas as pessoas elas se sintam tocadas e toquem o frevo em suas vidas. E aí a gente também tem vários processos de ações afirmativas da diversidade. No cenário atual, diante do furacão que a gente vem vivendo da pandemia do Covid-19, a cultura tem sido o setor mais impactado da economia mundial e também no Brasil. Talvez um pouco no Brasil seja ainda mais grave por causa da falta de proteção, né? Agora que foi aprovada a política pública da Lei Aldir Blanc para que garanta 3 bilhões de reais para os profissionais da cultura, mas existe uma falta de cobertura dessa indústria cultural que é a raiz das tradições e das identidades culturais do Brasil. Um cenário bastante difícil, que afeta mais de 5 milhões de profissionais, né, que são responsáveis, né, numa cadeia que movimenta 2,5% do PIB da nossa economia. Já causou cerca de 90 bilhões de reais em prejuízo aos cancelamentos e fechamento das programações. O impacto é sentido maior nas populações mais vulneráveis, da classe C, D e E. E isso deixa ainda um processo de insegurança por tempo indeterminado, porque ainda a gente não sabe quando é que vão ser suspensas as aglomerações de pessoas, e principalmente isso afeta a perspectiva da esperada, aguardada e amada aglomeração carnavalesca. E aí, como é que a gente pode se organizar para que o frevo ele continue em contato, o frevo e outras manifestações da cultura popular, em contato com seus públicos, e que o frevo, fazer cultura popular, ele não seja inviabilizado pelas impossibilidades das ausências, das questões presenciais. Então, algumas estratégias online que a gente vem atuando e exercendo no Passo do Frevo podem servir de referências para outros criadores. Então, a gente desenvolveu uma série de ações que estão disponíveis e acessíveis nas nossas redes sociais para fazer essa conexão com as pessoas. Recife é uma cidade entrecortada por pontes, né, por rios, e a gente aprende na essência do fazer, do viver essa cidade, que as pontes e as ligações, elas são as únicas formas de subsistir, né, de coexistir, de ocupar. Então, a gente acredita nesse poder da comunidade se unir em rede e de transpor pontes, né, para fazer essas ligações. Então, a atmosfera virtual tem sido um vetor da possibilidade das oportunidades da crise, né? Como é que a gente pode, a partir desse instrumento que rompe algumas barreiras, poder fazer essas ligações humanas. Uma das principais ações que a gente vem desenvolvendo no Passo do Frevo é o Ocupasso Digital, que é uma forma de colocar o espaço museal, nesse caso, o espaço digital do museu, a serviço da divulgação e da promoção dos artistas, das instituições, das agremiações que se tangem pelo contato com o frevo. Então, a gente já recebeu, desde o início da quarentena, artistas como Flaira Ferro, a multiartista Maria Flor, o flautista César Miquiles, o dançarino Ouro Santana, o maestro Spock, com a Spock Frevo Orquestra, o pianista Amaro Freitas, e aqui no último exemplo, a Pitombeira dos Quatro Cantos, que é um dos tradicionais blocos de carnaval de Olinda. O Frevo em Casa foi uma ação do qual a gente se orgulha bastante, que é uma forma sinestésica de fazer com que as pessoas vivenciem o frevo, mesmo durante a pandemia, e que compartilhem esse prazer de sentir o frevo no corpo, né? E que todos os corpos, todas as idades são possíveis para esse frevo. Nessa ação, que foi, na verdade, um desafio que partiu da nossa convidada Flaira Ferro, ela convocou mais 3 passistas, dançarinas de frevo, e teve uma repercussão de que várias pessoas acabaram se engajando, e a gente conseguiu colher mais de 100 participações do público, mandando vídeos, dançando em casa, provando que o frevo é a qualquer hora e a qualquer tempo. Eu desafio Maria Eugênia Tita
Rebeca Gondim e Gabi Carvalho para esse desafio #Frevo em Casa. Esse é o quintinho do frevo nas nossas casas. E aí a gente também entendeu que a forma da gente se fazer presente e fazer o frevo pulsante era uma forma de também interagir com a questão da memória afetiva das pessoas, né? Como é que elas sentem o frevo nas suas histórias de vida. E aí a gente desenvolveu também algumas ações lúdicas e divertidas para que o público interagisse, como o desafio do frevo, que na verdade é um duelo de agremiações e blocos de carnavais, quais são os mais disputados, que tem mais torcidas e tudo mais, entre, por exemplo, o Galo da Madrugada ou o Homem da Meia-Noite, que ficavam ali numa disputa grande. A gente fez também um bingo, né, para as pessoas marcarem, compartilharem nos seus próprios stories, dizendo quais foram as vivências de carnaval que elas realmente viveram e sentiram. E entramos na onda do meme e do compartilhamento viral da brincadeira do Eu Nunca, mas focado no tema de carnaval, que também foi o que é que eu já nunca, ou nunca vivi num carnaval e na folia. A gente também compreendeu que é possível, né, nessa dinâmica de fronteiras virtuais diminuídas, que a gente possa também se colocar em rede com outras instituições. E aí, dessa forma, a gente também achou que a atuação como museu poderia ser expandida em diálogos com outros museus. Teve uma ação bem interessante que a gente convocou nossos amigos e parceiros de museus do Recife para, na Semana dos Museus, fazer uma brincadeira, que era mais ou menos como um amigo oculto, né, que durante um dia, meio misterioso, cada um fazia uma postagem que o público adivinhasse qual era aquele outro museu, um outro museu amigo, e no dia seguinte era revelado um museu, por exemplo, o Instituto Ricardo Brenan dava uma pista do que era o Cais do Sertão e outros componentes. Isso também nos fez nos mobilizar para criar redes com a perspectiva de outras instituições que não necessariamente estão ao nosso lado no Recife. E aí a gente desenvolveu um seminário nacional em parceria com o Museu do Amanhã, que foi o Conexões Museais, um debate, um webinário sobre o futuro dos museus, né, e o desafio da pós-pandemia. E a gente também fez um ocupaço bastante interessante e divertido com o Museu Afro Brasil, de São Paulo, em que nós ocupamos as redes deles durante um fim de semana e eles ocuparam a nossa, também foi uma troca bastante potente. Essa expansão territorial do frevo na internet, a gente também configurou como as possibilidades internacionais, então nossas ações acabaram sendo repercutidas e divulgadas na Museum Week, que é uma plataforma, uma instituição
internacional mundial de museus, e as ações do Passo também foram para lá, porque, afinal, o frevo é de todos, e é para todos, e é do mundo. O Passo do Frevo, como espaço, centro de referência que está além dessa perspectiva de museu, ele se coloca como um vértice para que os fazedores da cadeia da cultura popular, eles encontrem nesse espaço a estrutura e a dinâmica possível de aprendizado e desenvolvimento para fomentar suas próprias transformações e seus próprios processos criativos dos seus trabalhos. Como a gente fala dessa formação das escolas, mas também é uma atuação em rede com diversos atores que desenvolvem ao longo do ano ações permanentes de frevo, e a gente vê como isso já repercute em formas de troca com pessoas e atuantes que também já estão usando plataformas de tecnologia para reverberar os seus trabalhos. E aí eu trago aqui alguns exemplos, como o Frevo Online, que é desenvolvido pelo dançarino e professor passista Júnior Viegas. Júnior, ele atua bastante no Passo do Frevo, ele é um dos atuantes da nossa vivência, que recebe o público após uma visitação com a aula de frevo para viver a experiência de passos básicos e sentir como é dançar o frevo. E Juninho, ele há algum tempo, ele já desenvolve num canal o Frevo Online, que são pequenos vídeos que ensinam 100 passos de frevo para a população. E aí, nesses passos, ele ensina vários módulos do iniciante, você, até o mais avançado e o mais difícil, mas é possível em qualquer lugar acessar gratuitamente e poder aprender um pouco de frevo com o Juninho. Mas ele também vem desenvolvendo agora aulas ao vivo, online, no projeto Frevo Online, então também já é um processo de aprofundamento dessas relações com a tecnologia na forma de dançar frevo. Otávio Bastos também é um professor bailarino que atua no Passo do Frevo e que já tem um canal bastante conhecido no YouTube que se chama O Mestre com Tudo, que também reverberou das telas para a rua e virou uma agremiação, que saem todos mascarados de baile e tudo mais. E agora ele desenvolveu, após o canal, durante a quarentena, uma plataforma de conteúdos via transmissão online, com assinaturas, a exemplo dos streams de séries e filmes, conteúdos de frevo sob demanda, que é o Netflix. É bem interessante de ver que é possível construir novos produtos a partir da tradição da cultura popular. E quando as pessoas se questionam, né, como é que vai ser atuar em forma coletiva, para quem não pode fazer live, para quem não pode se aglomerar, né, nesse período, existem algumas iniciativas de orquestras virtuais, a exemplo desse ensejo aqui da Orquestra Transversal de César Miquiles, esse que está ao centro, e é uma iniciativa de que cada um gravou da sua casa, emitiu o seu trabalho, e isso foi reunido digitalmente, né? E que são inspirações para que uns poucos processos. Eu vou tentar passar aqui um pouco do trabalho da orquestra virtual.
Esse foi um pouquinho do deleite do frevo e da união da Orquestra Transversal. E agora a gente reflete um pouco de como é que vão ser os próximos passos, o que é possível se desenhar nesses cenários desafiadores. E para o Passo do Frevo, o que a gente tem de antemão, de perspectiva, é ampliar essas ações qualitativamente, né? A gente pensa em um ocupasso digital passar também a ser um palco, né, na experiência de que a gente é um museu que recebe apresentações de dança e de música, que isso também possa se reverberar online e trazer artistas para que eles possam se apresentar e também, inclusive, se monetizar, né, através da reverberação do Passo do Frevo. A gente também pensa em desenvolver atividades EAD, colocar as escolas de música e dança para que também possam ser acessíveis à distância. Desenvolver produtos digitais, né, que deixem como registro, né, acervos digitais também do frevo, e aí podem ser experiências de podcasts, de documentários que a gente pode trabalhar e que esse público tenha acesso também, não só na experiência de visitar o museu presencialmente, é uma das vertentes, e também importante pensar que esses desafios são compartilhados pelo Passo de como atuar estrategicamente. E aí a gente pensa em retomar o nosso projeto Laúça, que é um projeto do Passo do Frevo de empreendedorismo e aprofundamento profissional para que a cadeia produtiva da cultura possa ter acesso à formalização, a desempenho financeiro, à subsistência econômica, e isso tudo é sustentabilidade da cultura, e isso importa para uma instituição como o Passo. Então, também a gente pensa em como desenvolver esse projeto Laúça, que teve sua estreia em 2019, de forma mais bem desenhada também para circunstâncias atuais. E eu acho que é por aqui que a gente fica. Deixo aqui o nosso convite para que vocês visitem agora virtualmente o Passo do Frevo, e daqui a pouco que vocês visitem Recife, nos acionem e nos acessem também fisicamente, que vai passar, né? Como todo carnaval tem seu fim, mas